Tá bom, eu acredito que o áudio esteja sendo gravado, eu torço pra isso. Esse é um primeiro vídeo, não sei nem como é que tá sendo a gravação, tá sujo aqui do lado. Eu tô indo gravar minha tela agora, eu nunca fiz isso. Isso aqui é pra documentar, o conteúdo que eu quero fazer, as coisas que eu leio. Então, Leandro, se tu estiver vendo isso no futuro, foi um teste inicial. Eu não acho que isso vai longe, acho que isso é pra me ajudar. Então vamos lá, deixa eu vincular minhas coisas aqui. Eu tô usando o VidLine, tá? Next, skip. Ok, choose minor, premature. Ok. Agora deixa eu ver se eu... Eu quero usar minha extensão, deixa eu ver onde eu uso a extensão aqui no Opera. Não sei até quando isso é. Tá. Rapaziada. Tá bom. Por enquanto tá difícil. Vou botar aqui no Opera. Vamos testar de novo aqui, tá? Skip. Aqui, tela 1. Tá. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui. Stop. Deixa eu ver agora se tá... Vocês não estão vendo minha tela, né? Mas é isso aí. Ok, agora vocês estão vendo minha tela. Tá. Dá pra deixar isso aqui maior, né? Tá bom. Pra você que não me conhece, provavelmente não me conhece, eu me chamo Leandro. Sou uma pessoa que está começando nos estudos da teologia. E tô no domingo à noite, iniciando isso. Eu botei na minha lista de afazeres criar um canal no YouTube. Não é pra, pelo menos nesse início, não é pra monetizar, não é pra nada a não ser ler a Bíblia, documentar algumas coisas da minha vida que eu acredito que provavelmente serei eu somente que verei. Mas é um prazer se você não é o Leandro do futuro. É um prazer que você esteja aqui. Talvez você seja um parente meu, alguém que seja meu amigo, ou até algo além disso. Mas eu acredito que vai ser somente eu que vou estar vendo isso. Não sei como é que eu vou dar o nome do canal, se vai ser só Leandro. Eu sei que o YouTube tem regras, mas o primeiro momento que eu queria fazer é compartilhar essa minha tela aqui do Evernote e trazer uma palavra. Não sei nem se eu vou só usar a tela do Evernote para trazer uma palavra para mim mesmo, para mostrar um pouco da minha evolução. Mas primeiro, eu quero falar de coisas de Deus, né? E o primeiro ponto, eu quero iniciar isso aqui com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, estou aqui essa noite, Pai, para fazer uma leitura da Sua palavra. Te peço que envie o Espírito Santo para me dar discernimento, sabedoria a mim e a seus filhos que também estão escutando, Pai. Que a gente possa entender a Sua palavra, escutar a Sua voz aqui essa noite e fazer uma leitura com sabedoria, com entendimento daquilo que o Senhor quis dizer.
e que a gente interprete essa palavra da forma verdadeira e fiel. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir a Bíblia em Mateus 8:23. O título desse meu sermão, acho bonito falar sermão, além de pregação, é Tomados pelo medo e pela falta de fé. Encontra em Mateus, verso 23 e 27, uma passagem bem conhecida. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quantas vezes na nossa semana, no nosso mês, nós mesmo as coisas já tendo acontecido. Perdão se vocês estão escutando algumas coisas de fundo, tá? Não tem microfone, não tem equipamento, né? Vocês vão notar que eu me justifico muito. Vai notar, Leandro, do futuro, que eu me justifico muito, tu sabe disso. Eu fico sempre justificando, mas vamos lá. Nós não temos paz, muitas das vezes. Muitas vezes a gente conhece a Cristo, conhece pelo menos uma parte, né? Como cristãos, mas nós não temos paz em momentos de dificuldade. Nós não conseguimos fazer uma oração só agradecendo, mas talvez a gente comece essa oração já pedindo. Salva-nos disso, salva-nos daquilo, salva isso aqui, aquilo ali, tenho esse sonho, tenho esse desejo, isso pra mim é ser salvo, isso ser salvo não no sentido de ir pro céu, mas aquilo é uma salvação pra mim, conseguir isso, conseguir esse emprego, conseguir esse carro, conseguir essa casa. Ou até coisas que são realmente que nos magoam, né? Um relacionamento, um parente fora da igreja, uma situação complicada no nosso serviço. E nesses momentos que a gente acaba não percebendo, mas nós somos tomados pelo medo e nós somos tomados pela falta de fé. E quando eu leio este versículo, a gente encontra um problema, que ele é decorrente da queda do homem, né? Não sei se você vai estar vendo o Evernote, até lá não vou saber se eu decidi te mostrar ou não. Mas a gente encontra o primeiro problema aqui, que é decorrente da queda do homem, que é natural do homem pós-queda, que é o medo e a falta de fé. Os discípulos, mesmo com Jesus no seu barco, eles não conseguiram ter paz em um momento de aflição, e o medo naquele momento já havia tomado os seus corações, algo que é decorrência dessa queda. Então a gente tem um problema, que é decorrente da queda. A gente tem esse ponto que é a falta de fé e o medo nos momentos da aflição. Isso nos atinge de uma maneira tão forte que a gente fica desnorteado se a gente não tem conhecimento de quem é Cristo. Conhecimento aprofundado. E agora eu vejo a graça aqui, que é quando Jesus, de forma misericordiosa, mesmo vendo homens que não tiveram fé com aquilo, não tiveram uma grande fé, mesmo com ele dormindo ali ao barco, ele acalmou a tempestade e o salvou. Porque ele poderia ter dito: não, depois disso aqui eu não aceito, não quero, são homens de pequena fé que eu não quero comigo. Mas não é isso que ele pensa. E não é isso que ele pensa de nós. Mesmo nós tendo as nossas crises de fé, sendo tomados pelo medo em algum momento, ele vai ali e, por sua graça, ele nos perdoa e ainda acalma essa tempestade. E quando eu leio essa passagem, então, é isso, né? A gente vê um problema e vê a graça. E isso nos mostra como que nós devemos melhorar e como nós devemos vencer esse medo, né? Que acontece durante a nossa vida como cristão, deslizes acontecem, isso não para, tá? A gente falha, a gente não é perfeito, nossa caminhada de santificação, a gente não consegue ser perfeito. Mas veja bem, o que a gente tem no versículo 27, né? Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que eu creio?
que naquele momento Jesus está em sua revelação progressiva, os discípulos viram algumas coisas acontecendo, viram alguns milagres iniciais, mas ainda eram milagres que eu diria compreensíveis. Por quê? Porque por conta de profetas, por conta do que já haviam relatos de coisas que já aconteciam antes, que já aconteceram antes no Antigo Testamento. Só que depois eles veem algo, então ele acalmando a tempestade na frente deles. Ele mandando na natureza, algo que a gente vê em Salmos. Então, algo que a gente só vê, a gente vê ali a citação em Salmos, não me fugiu a memória onde é, mas dessa questão de acalmar o mar. Mas era uma revelação progressiva. E quando a gente olha o contexto dessa passagem, a gente tem primeiro, a parte do centurião, que demonstra fé. Também é uma palavra bem conhecida, o centurião vê Jesus, ele tinha um servo que ele tinha um grande apreço, e o servo dele estava doente, acho que era doente, se não me falha a memória. O servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus disse, ok, eu vou lá curá-lo. E o centurião diz, olha, veja bem, assim como eu como centurião mando em um soldado meu, ele vai lá e me obedece e segue. E vai lá e entrega a mensagem que eu mandei ele enviar, mesmo que eu não esteja com ele. Assim é contigo, Jesus, que diz que pode curá-lo daqui, e eu sei que ele vai ser curá-lo pelo tamanho da sua autoridade. Uma demonstração de fé gigante. Então a gente tem esse contexto de uma fé gigante aqui atrás. E depois a gente tem ainda uma parte que é quão difícil é seguir a Jesus, que é o meu tópico que está escrito aqui, onde vai ter o mestre da lei que chega a Jesus e fala, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E daí o outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então aqui a gente tem que ele não mede o tamanho o custo do discipulado, que Jesus diz, olha, vindo aqui, cara, não vai ter descanso, não é isso, não é aquilo, né? Vai uma caminhada longa que tem um custo por isso. E o outro, ele disse, olha, deixa eu fazer isso antes. Então ele ainda tinha um passado, ele ainda tinha outra coisa que estava impedindo dele ser 100% para Cristo naquele momento, 100% discípulo de Jesus naquele momento, e isso atrapalha, isso não é a caminhada cristã, né? A gente larga as coisas para viver a Jesus, né? Então a gente tem esse contexto de fé e custo de discipulado. E a gente vê um momento de Jesus acalmar a tempestade, a gente vê falta de fé e coisas que acontecem, aflições, que é o custo de discipulado. E a gente tem a revelação progressiva de Cristo, de Jesus, aqui nesse momento. E no final tem a pergunta, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá. Minha interpretação, dado o problema, dado a graça, dado o contexto de passado, para trazer a minha visão. Nós temos um relato da queda, que é a falta de fé e o medo. Nós temos a graça, que é Jesus misericordiamente, com misericórdia, acalmando a tempestade. E nós temos o que nós aprendemos com isso, que é entender que nós devemos ter paz, mesmo nos momentos de aflições. Não é errado orando, pedindo por algo ou por outra coisa, mas não dá pra gente viver só nisso. Isso não é uma verdadeira comunhão, ficar só pedindo. Ou no momento de aflição, já perdendo a fé. E Leandro, como que eu adquiro essa fé? É a pergunta que eles fazem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É conhecendo a Cristo. É pegando isso aqui, a Bíblia, lendo, procurando, orando, tendo relacionamento, comunhão com Deus. Isso é pegar essas escrituras e ler. Isso é ter comunhão. Isso é ter comunhão. Assim você conhece os seus feitos, os milagres, as coisas que foram feitas e entende quem é esse Deus que você segue. E com base nisso você vai tendo paz nas coisas que vão acontecendo. Você vai tendo maior tranquilidade. Não significa que você não vai passar por aflições e que isso não vai ser difícil ou que muitas coisas venham a acontecer e que você deslize em alguns momentos. Isso acontece. O cristão normal comete esses erros. Mas quando você procura mais a Cristo, entende mais,
quando você busca, quando você lê, quando você clama ao Espírito Santo para te dar discernimento, entendimento, e lê essa palavra, conhece esse Jesus, você sabe que daí você vai ter a resposta de quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem, e isso te fará ter paz nos momentos das aflições. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero que daqui a alguns anos exista uma evolução, mas o desejo é ser sempre simples na palavra de Deus ao explicar, porque Deus é bom, teve misericórdia de mim e de você, e só a graça dele nos basta, porque ele é um Deus maravilhoso. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Leca desejando um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Fique bem, na graça de Deus. Amém. Até um próximo vídeo.